Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Concluímos então o ano litúrgico e hoje iniciamos um novo ano litúrgico, o ano A, em que teremos o Evangelho de Mateus como referência então para a nossa caminhada. Este primeiro domingo do Advento, que estamos então celebrando hoje, começando então esse ano litúrgico, e aí o tempo do Advento é, na verdade, um convite a olharmos também para o futuro e para aquilo que é o passado, e justamente à luz dos dois para o tempo presente também, para o futuro do reino de Deus, para o anúncio deste reino feito por Jesus na plenitude dos tempos. Para o tempo presente, entre o já do reino iniciado ali por Jesus e o ainda não do reino, ainda não plenamente realizado em nós. Neste sentido, nos prepara então para a celebração, esse tempo do Advento nos prepara para a celebração do Natal. Ou seja, o Advento nos educa a viver com responsabilidade o presente. Este tempo intermediário entre a primeira vinda do Senhor na nossa carne e sua última vinda em sua glória. Estamos então, como já disse, iniciando o período do Advento, que significa justamente preparação, essa preparação para o Natal. Advento significa vinda, portanto é tempo de espera. Esperamos pelo Messias que foi anunciado pelo profeta. Esperamos por Jesus que vai nascer. Tempo de espera é tempo de esperança, de mudança, de alegria e expectativa. A esperança é a âncora da alma, nos ensina o autor da carta aos Hebreus, o capítulo 6, versículo 19. E o apóstolo Pedro anima suas comunidades dizendo: mostrem a todos as razões da vossa esperança. O primeiro domingo do Advento marca também esse início do ano litúrgico para a Igreja. O Advento é para nós um tempo de graça que nos ajuda a bem preparar o Natal. E a celebração da vinda do Senhor deve ser preparada, em primeiro lugar, em nosso coração. Dois elementos centrais de nossa fé caracterizam este tempo de espera: o nascimento do Salvador, que se encarna na realidade humana, e sua vinda final gloriosa no final dos tempos. Os trechos chaves, então, da época do Advento são a espera vigilante, a preparação do caminho do Senhor e a conversão como busca da justiça e também do amor. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías convida toda a comunidade dos fiéis, todas as raças e nações, a se dirigirem para a montanha, o lugar do encontro com o Senhor. E desse encontro com Ele e com sua palavra, nasce um novo mundo de concórdia, harmonia e paz. O Senhor faz de todas as nações um só povo reunido ao seu redor. Essa passagem, hoje também, no contexto da passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 24, 37 a 44, então, essa passagem do Evangelho faz parte do ensinamento de despedida de Jesus e preparação dos discípulos. No Evangelho de Mateus, é o chamado discurso escatológico, que vai então de Mateus 24, ali são os capítulos 24 e 25 de Mateus. Jesus já havia anunciado o reino dos céus e agora está em Jerusalém. O tempo é de expectativa. Por isso, o objetivo, na verdade, não é o de se assustar,
e não quer assustar ninguém, mas quer convidar para a vigilância constante, a fim de que os seus seguidores também não sejam surpreendidos. A linguagem utilizada é através de pequenas parábolas ou comparações, utilizando então os sinais dos tempos e também os fatos da história. Assim, o Evangelho deste domingo é uma parte dos últimos discursos de Jesus antes da sua paixão e morte em Jerusalém. O tema central desta ação que nós encontramos aqui neste texto do Evangelho, na seção, é a vinda do Filho do Homem, um dos títulos atribuídos ao Messias enviado por Deus. Sua chegada deve ser precedida por uma série de atitudes que indicam, então, a vigilância daqueles que aguardam o Senhor. Mateus contempla a realidade de sua comunidade, que provavelmente já havia presenciado a destruição do Templo de Jerusalém. E assim, preocupado com os sinais de abandono, de acomodação e de esfriamento no testemunho, ele sente a necessidade de renovar o compromisso de fé. É preciso reconstruir a esperança dos membros de sua comunidade, fazendo uma retrospectiva da história da salvação. O discurso de Jesus toma como exemplo o que aconteceu no tempo de Noé. Muitas pessoas tiraram conclusões erradas e ignoraram os sinais que precederam a inundação, porque estavam preocupadas somente com as coisas passageiras e foram completamente descuidadas com as coisas que dizem respeito a Deus. O evangelista explicita que essa ignorância estúpida e culposa levou à destruição total de todos aqueles que não foram atentos aos sinais dos tempos. Tomando fatos conhecidos da história, o evangelista exorta a comunidade a permanecer vigilante e reconhecer os sinais que precedem a chegada de Deus. Essa exortação se fundamenta na profunda convicção de que a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, certa, ainda não aconteça, pode ser que ainda não aconteça em breve. Porém, enquanto tal momento não chega, é preciso estarmos preparados para esse grande evento, vivendo de acordo com os sinais do Mestre e Senhor. Pois ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso sucederá. O verdadeiro discípulo está sempre atento e vigilante, preparado então para acolher o Senhor. Esse tempo do Advento é um convite para estarmos vigilantes, preparados para acolher todas as oportunidades de salvação que Deus nos oferece continuamente. Sua vinda ao nosso encontro nos desafia a compartilhar algo com os irmãos e irmãs empobrecidos, renunciando à avareza e ao egoísmo. As leituras, como nós vimos, nos apresentam algumas atitudes que impedem o ser humano de acolher o Senhor que vem. Fazem pensar naqueles que orientam toda a sua vida para a busca de satisfação pessoal e prazeres efêmeros, que vivem obcecados pelo trabalho desenfreado e fundamentam sua felicidade nos bens materiais. Ou então, naqueles que desistem de lutar por uma vida mais digna, que vivem sem expectativa de um futuro melhor. As leituras falam do adormecer
do acomodar-se sem prestar atenção nas realidades mais essenciais. As leituras, então, nos convidam a termos cuidado. São, na verdade, uma advertência para toda a gente que ignora os sofrimentos dos irmãos e das irmãs, sobre a justificativa de que as mazelas sociais são um problema das políticas públicas e que não somos responsáveis pelo sofrimento alheio. Nesse tempo de preparação para a celebração do nascimento do Senhor, a Igreja nos convida a recentrar nossa vida focando no essencial, naquilo que é mais importante, recordando nossas escolhas e prestando atenção nas oportunidades que o Senhor, no dia a dia, nos oferece com a melhor forma de nos preparar, como essa melhor forma de nos preparar, então, para a sua vinda. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco em oração na presença do Senhor como de costume. Recolho imaginando o Senhor que se encontra ali no Monte das Oliveiras, diante do templo. Peço ao Senhor aquilo que quero: vigiar e discernir a sua visita na cotidianidade, para viver cada dia e cada instante, cada momento como filho de Deus, como irmão no Senhor, com fidelidade e sabedoria. E buscando tirar proveito, contemplo o quadro final da história, onde o mal atinge o seu ápice e o Filho do Homem vem para nos salvar. Eu observo o que acontece com a humanidade e ao seu redor. Contemplo o Filho do Homem e me pergunto: quem ele é? O que ele significa para mim? E posso concluir rezando: Maranatá, vem Senhor Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.